Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó. Olá, bom dia, 10 horas 2 minutos, horário de Brasília. Começando pela Rede Jovem Pan, mais uma edição do nosso Morning Show, a revista radiofônica do rádio brasileiro. Estamos juntos até as 11h30 da manhã. Estou convidando vocês todos a viverem essa próxima hora e meia com a gente, na nossa conversa matinal diária, eu e meus amigos do rádio. Paulinha Carvalho. Bom dia. José Armando. Fala, buenos dias. Tudo bom, Zé? Tudo. Beleza, Ellen? Buenas. Passou bem o fim de semana, professora? Descansou? Eu engordei uns 3 quilos nesse final de semana. Nossa, Tô bem, que tô maravilha. bem, da família, né? Então, Ah, sempre tem, né? Aquela cuca extra depois do cuca, almoço. doce de leite, vinho, carne, tudo, né, gente? Fala, Cláudio Julio. É quarta. Tudo bem? Ele só pensa naquilo, né? E aquilo não é aquilo. É aquilo. Aquilo não é aquilo, é aquilo, né? Que muitas vezes, na verdade, brocha, né, Zé? Sim. Mas não era aquilo que eu tava falando, não. Vai começar bem, né? Você deu a deixa, Zé, Mas mano. não era isso que eu tava... Nem eu, é que o Toyoli tá se referindo, pra ficar bem claro, né, Toyoli? É com o julgamento, dia 11, quarta-feira, né, Toyoli? Como lembrou a Jane, podemos ter surpresas na sexta, dia 13. É, pois é. Nossa, é mesmo, sexta 13, é isso? É a Jane que lembrou. Uau! Bom, vamos lá, estamos começando o Morning Show dessa segunda-feira, 9 de maio. Programa hoje muito especial. O programa de hoje vem recheado de um assunto importantíssimo, muito caro para todo mundo que pretende uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa. A nossa convidada de hoje lança no mês que vem o livro Gênios da Humanidade, que fala sobre inventores e personalidades negras de destaque. Ela é a consuleza da França em São Paulo. Estamos aqui no estúdio recebendo a Alexandra Loras. Bom dia Bom a dia. todos. Que ótimo te receber aqui para conversar sobre um assunto muito caro, muito importante nos dias de hoje para quem se pretende ser justo, ser igual, oferecer oportunidades iguais para todos os habitantes do planeta Terra, independentemente de raça, cor, opção religiosa, enfim. É muito legal poder ter você aqui para conversar com a gente. Bom dia, Alexandra. Vou falar Alexandra, tá? Claro, fica à vontade. Não, acho fantástico enxergar que o Brasil está mesmo se tornando como um adolescente rebelde, elevando o debate e realmente tendo a coragem de se olhar no espelho, porque olhando que o Brasil é um país de 57% de população negra, se vê na mídia só 4% de negros na televisão brasileira. Você sabe, quando eu li na tua entrevista, fazendo a lição de casa aqui para entrevistar você, me chamou a atenção esse dado. Porque o IBGE já aponta isso, como a maioria do povo brasileiro de negros, ou negro miscigenado, mas a população considerada negra maior que a metade do Brasil, né? E é muito maior, a verdade, porque tem só 53% que se reconhecem como negros. Sim. Eu coloco 57%, porque eu acho que tem uma proporção muito além disso. E aí a gente estava falando sobre essa inclusão do negro, né? Enquanto estávamos na redação, né? Pensando na entrevista e no papo que a gente teria com você e que agora se realiza. Eu ontem estava assistindo a televisão e me chamou a atenção exatamente esse dado. Da exposição do negro exposto dentro, por exemplo, das campanhas publicitárias. Acho que a gente pode começar por aí. E aí eu vi que tinha ali, dentro do break comercial, de um horário nobre da TV, Zé, estava vendo, no caso, o Fantástico, e tinham os comerciais todos que sucederam ali num break comercial, traziam a figura de uma pessoa negra. Tinha uma preocupação, eu senti, em mostrar em algum momento... era uma campanha de Dia das Mães, tal, então tinha lá a mãe negra, a mãe loira de olho azul, a mãe negra, a mãe oriental em alguns casos. Mas daí tinha os teasers que eles tiram, porque são geralmente anúncios, né, que fazem parte de uma campanha maior,
E os teasers eles tiram para colocar antes de um evento, ou de um jogo de futebol, ou do Fantástico, no caso, de algum quadro que entraria no Fantástico. E esse teaser, ele não incluía a mulher negra. Ele tinha lá esse estereótipo, que é o estereótipo, digamos, aceito dentro da publicidade, que é a mulher loira, com filhinho lourinho. E essa mulher loira, o que é muito interessante é que tem só 2% de loiros adultos verdadeiros no mundo inteiro. Então, é muito engraçado enxergar o quanto a representatividade da mulher loira é muito mais presente que a mulher negra. E essa, a verdade, tem consequências de que 85% das crianças negras de menos de 5 anos escolhem já a boneca branca como a linda e a boazinha e a negra como a feia e a má. Se representando como a boneca negra. Então, imagina já uma criança negra de menos de 5 anos tendo uma baixa autoestima, como ela vai poder se desenvolver numa sociedade que inferioriza ela de maneira sutil e subliminal. E para mim é muito importante de não olhar o branco de hoje como responsável por o que aconteceu ontem com a escravidão e a colonização, e de não enxergar mesmo ter nascido numa época onde ainda o branco tem um privilégio de fato. Mas enxergar também que o alemão de hoje, de minha geração, não é responsável por o que aconteceu ontem com Hitler, mas somos todos responsáveis para reequilibrar as consequências dessas coisas traumáticas. Sim. Ô, Edgar, você citou aí o Fantástico. Ontem, o Faustão, no Domingão do Faustão, levou a Naira Lili, acho que é assim que é a pronúncia dela, uma negra lindíssima, que foi um dos grandes sucessos, destaques da São Paulo Fashion Week agora, dos desfiles, tá? Uma modelo que foi descoberta agora. E aí e ele contou a história dela. Ela era uma feirante, uma menina que começou família feirante, e aí ficava lá, e aí sempre os amigos falavam, não, mas você é negra, você tem cabelo ruim, você tem não sei o que lá, e aí ela sempre foi se diminuindo. É uma excelente babá, faz um trabalho numa comunidade maravilhoso, e aí descobriram ela, e aí ele levou para falar da mulher, tal, da experiência, e aí botaram um depoimento, isso me chamou muita atenção. A mãe dela é branca, e ela é casada com um negro, e a filha é negra. E aí ela disse que várias vezes ela, como branca, uma mãe branca, ia no médico, tinha que mostrar o RG para falar assim, olha, é minha filha. Porque tinha um preconceito também, não, como é que pode uma mãe loira ter uma filha negra? Né? Assim, eu acho que isso tem um paralelo forte. O preconceito chega em vários níveis. E tem um paralelo forte na tua história. Meu filho é branco também, né? Então eu também tenho o desafio de andar na rua com ele, e as pessoas também, por exemplo, vou no clube de uma certa elite e assim, eles me olham torto porque não estou vestida de branco. Tem isso. E eles acham que sou a babá de meu filho e que não posso ser membro desse clube. Só para complementar, eu vou passar para a bancada já. Eu queria só complementar o início do meu assunto com você, com a questão da publicidade. O que você entende que pode ser uma saída para a gente? Por onde a gente pode começar a enxergar isso de uma forma mais justa, mais igual? A campanha publicitária, a exposição do negro nas emissoras, nas campanhas publicitárias, pode ser um bom começo, ou isso, na verdade, é a outra ponta e o começo vem pela igualdade, pela oferecer condições iguais de educação, desde do início? Por onde você enxerga que a gente pode chegar no mundo ideal? Acho que o primeiro passo e o mais urgente é a mídia, a televisão, porque a televisão é o espelho da sociedade. Então precisamos ver negros em cargos de liderança nas novelas. Por exemplo, precisamos ver um governador negro, precisamos ver uma juíza negra, precisamos ver advogadas negras, um médico negro. Ver o tipo de sociedade que gostaríamos de ver, porque esse vai fazer que as crianças, quando elas crescem,
possam enxergar o negro como igual e como também uma possibilidade, não só para crianças negras olhar, eu posso me tornar juíza, ou eu posso me tornar governador de um estado. Não, é também o branco como ele vai nos enxergar com mais respeito, mais dignidade e mais empatia, porque o problema hoje não é só que o negro tenha uma baixa autoestima dele mesmo, é também o quanto o branco nos enxerga sem saber, sem realmente, mas com os preconceitos da faxineira, do safado, do criminoso. Então, precisamos quebrar esses clichês juntos. E assim, de maneira lúdica. E acho que a mídia mesmo, a televisão, indica, educa as pessoas a pensar e a se desenvolver, a se enxergar na sociedade. Ellen? Eu gostaria, justamente falando de mídia, tocar com você num assunto que é o seguinte. Eu acredito, parto do pressuposto, que o primeiro passo para você solucionar um problema é reconhecer que esse problema existe. Aquele discurso de que não é necessário um dia da consciência negra porque somos todos humanos e seria bom ser o dia da consciência humana. Aquele discurso de que, não, se a gente ficar reforçando o racismo, fazendo cotas, a gente só está reforçando isso. Ou contar uma história de superação, até o Zé Armando citou aqui, ontem o Faustão contou, é a superação da pessoa que é uma negra linda, babá e superou. O quanto isso é prejudicial para a gente não tratar o problema como ele realmente existe? Não, e as pessoas não se dão conta. Tenho muitas amigas socialites no Brasil que me falam, não, mas eu deixo minha empregada comer a mesma comida que está na geladeira. E não se dão conta de quanto essa frase é preconceituosa. Eu concordo mesmo com o Dia da Consciência Negra, quando tenho pessoas que vêm na minha casa e que me falam, não, mas Alexandra, que é essa coisa do Dia da Consciência Negra? Por que não temos o Dia da Consciência Branca? Bom, a verdade é que temos 364 Dias da Consciência Branca Um só. E a verdade, o Dia da Consciência Negra, as pessoas brancas vão na praia e acham que... Bom, nos Estados Unidos temos um mês da consciência negra e todo mundo estuda as grandes figuras negras, o inventor da geladeira, do marca-passo, da antena parabólica, estuda o que aconteceu com o Ku Klux Klan, com o que aconteceu no Brasil. É interessante porque tem 57% da população que é negra. Nos Estados Unidos, a população negra é só 13%. E se fala muito de racismo nos Estados Unidos, a verdade porque o negro lá entrou em todo o espectro da sociedade, ele tem poder econômico e poder na mídia, então se fala muito mais. Mas aqui se morre 156 negros cada dia e ninguém fala disso. Alexandra, como é que você se mantém alerta, se mantém atenta, já que você falou, tenho amigas socialites, né? Como é que você se mantém atenta a essas questões que são tão caras, nas quais você milita já há algum tempo, para não escorregar nisso, para estar sempre alerta, vivendo num meio cheio de facilidades, cheio de adulação, muitas vezes, por ser a consuleza francesa aqui no Brasil? Como você se mantém alerta a isso? A verdade, o racismo me paralisa. Então, quando estou nessa elite, que eu não estou fazendo um assalto de minha posição, porque também, de maneira velada, muitas vezes pessoas me falam, mas olha, você deveria ficar calada, Alexandra, você já conseguiu todo esse espaço. É como se eu não estaria legítima por ser negra, porque a mídia está realmente julgando que meu percurso é extraordinário. É que incomoda, porque sou negra, ou porque realmente tenho esse talento de empoderar as mulheres negras com minhas palestras. Não sei. Acho que incomoda e na mesma forma, as pessoas me dão o microfone para me expressar porque eu sei assim, dialogar e conversar com as pessoas da elite. Mas a verdade... eu não sou a mais experta na causa negra. Tem muitas militantes que sabem muito mais sobre o assunto e que nunca se escuta
o posicionamento dela, as falas delas, porque elas não fazem parte da elite. Então é como se o fato de ser consulesa me deu um palco extraordinário. E tenho muita compaixão e estou assim extraordinariamente grata de ter essa posição para poder verbalizar, expressar, porque esse é como, para mim, uma justiça restaurativa, de poder verbalizar tudo o que eu sofri durante 39 anos e o Brasil está me dando esse palco. A França nem me deu esse palco. Trabalhei 7 anos na televisão francesa e nunca consegui poder falar de identidade. E o Brasil hoje está me dando essa possibilidade e é fantástico mesmo. O Brasil dá... O Brasil dá esse palco, mas ao mesmo tempo a gente tem 57% de uma população negra que se trata como minoria, né? Não é uma coisa assim, um paradoxo, uma coisa... Né? De um lado a gente tem um discurso bonito, abre o palco, mas ao mesmo tempo a gente pega uma maioria e trata como minoria? Exatamente. E é o absurdo mesmo, quando eu escuto que, mas os diretores de marketing, porque eu vou ver eles para realmente incluir mais mulheres negras nas campanhas publicitárias, eles me falam, não, mas é que a mulher negra não vende, pois ela compra por 700 bilhões de reais cada ano. Então, claro que ela precisa ser honrada e com dignidade colocada também nas campanhas publicitárias. E precisamos também ter negros nos boards executivos. Ainda temos só 6% de mulheres nos boards executivos das empresas brasileiras. E é um absurdo. 80% das vezes é a mulher que escolhe se vai comprar um produto ou não. Então, claro que precisamos ter 52% de mulheres nos boards executivos e também 57% de negros nos boards executivos. Esse é o meu objetivo. Alexandra, uma coisa... É o mundo ideal. Uma coisa Estamos longe, mas vamos para lá. Uma coisa que me choca bastante ao longo dos anos, e eu queria a tua percepção sobre isso, eu morei muito tempo em Miami pela Folha de São Paulo e era um lugar para onde convergiam vários imigrantes. E eu via muito, e eu sei que existe até hoje, racismo entre negros de vários países. Então, em Little Haiti, por exemplo, o negro cubano não suporta o negro haitiano, que não suporta o negro dominicano e por aí vai. Como é que você vê isso? Era uma briga, assim, e todos eram negros. Como a gente tem segregacionismo entre brancos em São Paulo que passam por questões de status e não de origem. Como é que você vê isso? É como... Temos que nos lembrar que o Holocausto foi legal, a Apartheid foi legal, a escravidão também, o fato da mulher não poder votar ou não poder colocar uma calça foi legal. E esse todo foi colocado na sociedade de uma maneira subliminal e muito sutil. Então, o preconceito com o negro é uma coisa mundial, mas eu, dentro de minhas palestras, sempre gosto de trazer esse pensamento de que, olha, uma brasileira que vem de uma família quatrocentenas, que estudou um doutorado na PUC e que vai para os Estados Unidos. Bom, por exemplo, ela mora em Jardins Europa, assim, é bem privilegiada. Quando ela chega nos Estados Unidos, ela vai enfrentar o preconceito de ser latina, é ainda mais inferior que o negro. É latina e é uma mulher brasileira que tem que carregar a mochila de todo o preconceito da sensualidade, do sexo fácil, de que ela quer seduzir uma pessoa para sacar os papéis para poder ficar nos Estados Unidos. Então, esquece toda a construção do privilégio que ela tem no Brasil como branca privilegiada, ela nos Estados Unidos vai enfrentar outro tipo de preconceito. O preconceito é mundial, que seja com os gays, que seja com os gordos, que seja com os negros. Então, é uma coisa mesmo que precisamos incluir mais diversidade nas pautas, na mídia, para realmente enxergar que somos iguais, somos, ao mesmo tempo, únicos e que temos todos muitos talentos e muito potencial para trazer na sociedade.
A gente está conversando com a consuleza francesa no Brasil, a Alexandra Loras, aqui no Morning Show. A gente segue nessa conversa daqui a pouquinho. Agora 10h21, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Seguindo com o Morning Show dessa segunda-feira, olha, a gente está tratando aqui da questão do preconceito racial com a consuleza francesa Alexandra Loras aqui no programa. Eu me lembrei, a Ellen até chamou atenção para essa notícia de manhã, né? A gente teve como convidada aqui na semana passada a Patrícia Bravanel, pô, super querida, gente fina, mas essa questão do preconceito, às vezes ela vem meio que sem a gente perceber que tá, né, incorrendo em algum ato preconceituoso, tudo. E deu ruim pra ela no Twitter, me parece, né, Ellen? Até o Vinícius Moura, que tava ali atento, nosso produtor, hoje separou ali áudio e tudo. O que acontece? Gente, em maior ou menor grau, todos nós temos algum tipo de preconceito, né, gente? A gente trabalha, estuda, tenta evoluir como pessoa pra eliminá-los. Eliminalos, mas em maior ou menor grau, a gente tem algum tipo de preconceito, somos criados numa sociedade preconceituosa, não dá pra não esquecer isso. E a Patrícia Bravanel, que esteve aqui semana passada, foi fofíssima, super querida. Ontem cometeu uma situação, assim, bem embaraçosa. Ela estava no jogo dos pontinhos lá do Silvio Santos, e o Silvio Santos começou a falar que tinha visto o filme Carol, né? Que é a história de duas mulheres que mantêm um relacionamento. O Silvio Santos disse, não gostei do filme, fica lá, não acontece nada, você fica esperando, não acontece e tal. E aí, a partir disso, ele pegou o gancho para fazer uma pergunta para ela, que estava participando do jogo, e disse assim, não é normal, e aí ela completou e disse assim, eu li numa revista que hoje 1/3 dos jovens se relaciona com pessoas do mesmo sexo. Eu acho muito 1/3, mesmo sem saber se a opção deles é real. Eles experimentam. Acho que não é legal ser super liberal. Acho que a gente tem que ensinar para o jovem de hoje que homem é homem e mulher é mulher. Não é normal essa coisa de homossexualismo. E aí, agora aqui, no segundo tópico dos TTs do Twitter... Aliás, primeiro, desculpa, já está em primeiro aqui nos TTs do Twitter. Anormal é teu preconceito. As pessoas estão respondendo a isso. Vamos ouvir aqui ela falando. É muito ainda imaturo para poder saber o que quer. Então, a gente tem que afirmar que homem é homem e mulher é mulher. Entendeu? Eu não acho que é legal ser super liberal. Acho que até o Pedro, por exemplo, ele ter... Que Pedro? O meu neto? Não fala isso aqui que eu meu brinco. Então, por isso que eu não acho legal ficar considerando tudo super normal, entendeu? Eu acho que a gente tem que ensinar para os jovens de hoje que homem é homem, mulher é mulher. E se por acaso ele tiver... E aí, gente, esse que é o grande problema do nosso preconceito. Toda vez que a gente coloca um mas na questão, a gente tem que começar a pensar o que a gente está falando. Eu não tenho preconceito contra homossexuais. Mas, gente, para e pensa, porque esse mas, ele normalmente é carregado daquele preconceito que a gente não identifica. Esse raciocínio da Patrícia Bravanel é algo muito comum nessas religiões mais conservadoras, mais evangélicas. Claro que não em todas. Bem lembrado, Zé. Eles vêm com a coisa que a Bíblia diz que homem é homem, mulher é mulher. Muito comum disso segundo daí, eles, né? Lembre-se que a palavra fundamentalismo não é uma criação islâmica. O que é fundamentalismo? É uma criação norte-americana, que é leitura literal do texto bíblico. Então não há metáfora. Se está escrito, está escrito. Então não se tem tolerância pela questão do próprio fundamentalismo. É uma inversão norte-americana. Vamos girar o assunto. A gente tem o repórter Thiago Muniz agora acompanhando... lógico, verdade. Antes do Thiago, vamos aproveitar para já ensejando o nosso WhatsApp Não de hoje. é, Ed? O assunto da Ellen. Não, é que, assim, o que a gente queria, na verdade? Nosso Não sonho. sei se isso vai acontecer, Vamos tá? lá. A gente não tá falando do mundo ideal. Ah. A gente queria que a Paty se arrependesse disso que ela falou. Pois é, né? Tipo, Não foi reconsiderasse legal. talvez. Porque a gente achou Não é? ela legal, a gente queria que ela se arrependesse. E aí a gente pensou, nesse mundo ideal, se ela se arrependesse, vamos perguntar para as pessoas o seguinte: o que é que elas já falaram, já escreveram nas redes sociais, e depois elas se arrependeram? Voltaram atrás, refletiram e se arrependeram. Isso. 931-17009 é o nosso WhatsApp para você interagir. A Alexandra quer falar alguma coisa? Sim. Eu gosto de fazer uma dinâmica para as pessoas entender
o quanto o preconceito é chocante. Então, vou pedir para você imaginar um mundo ao revés. Imagina que tudo o que fosse feito por os negros fosse considerado como lindo, inteligente, maravilhoso, intelectual, e que todas as suas referências históricas fossem só com negros, os inventores, historiadores, os revolucionários, todos fossem negros. E quando as crianças brancas abrem a televisão, elas veem que a maioria dos personagens dos desenhos animados são negros e, claro, 100% das rainhas, reis e princesas são de cor ebena, bem negros escuros, não morenos, hein? Bem negros. E quando vocês abrem também as novelas, só tem negros, e a mulher branca é sempre a faxineira ou a amante que destrui os casamentos dos ricos negros. E o homem branco é sempre o criminoso e o traficante de droga, o safado, assim. Como seria essa sociedade? Imaginando que assim, todas as referências, até Deus seria negro, o Jesus Cristo também. E assim, as únicas coisas que poderíamos saber sobre o branco seriam 2 páginas nos livros didáticos que falam que o branco foi escravo. Escravizado. Sim. Como seria esse mundo? Não seria chocante? E a verdade, não é o mundo que eu quero para nada, e tampouco assim, mas acho muito chocante enxergar o mundo assim. E a verdade, esse é nosso dia a dia, como negros. Mas você pode pegar essa mesma dinâmica e fazer com os homossexuais, porque a verdade, nascemos num mundo eurocêntrico, heterocêntrico e machismocêntrico. Então, hoje, precisamos desconstruir esses privilégios, essa dominação subliminal e reinventar um mundo mais justo. Olha aí, um exercício que você pode fazer e participar do nosso WhatsApp. Não é? 93117 1009 é o nosso WhatsApp. Você manda uma mensagem até 20 segundos, tá bom? Pra gente poder colocar o maior número aqui possível. E tem kit do Morning Show com a caneca e a camiseta do programa para ser sorteado entre os participantes. Aqui no Twitter, se formos para os TTs, também tem prêmio. A gente tá usando a hashtag França no Morning. Uau, olha aí, ó. Então eu quero todo mundo tweetando. Oui, ça va. Olha aqui, vamos girar o assunto com o nosso repórter agora, o Thiago Muniz, que acompanha essa condução coercitiva da Operação Zelotes do ex-ministro Guido Mantega. Bom dia, Muniz. Bom dia, Muniz. Superintendência da Polícia Federal na Lapa de Baixo, Zona Oeste de São Paulo. O ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, foi conduzido coercitivamente e chegou à sede aqui do PF Paulista por volta das 9h45 da manhã. As informações, por enquanto, ainda são bastante esparsas sobre essa 7ª fase da Operação Zelotes. Nós não temos ainda o total de mandados, o total de conduções, buscas e apreensões sendo realizadas, mas a confirmação, sim, de que Guido Mantega está por aqui, que teria chegado pouco antes das 10 da manhã. Esta operação, que entra na sua 7ª fase, verifica irregularidades que possam ter sido cometidas no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Esse é um órgão ligado ao Ministério da Fazenda, que Mantega comandou por bastante tempo, conhecido pela sigla CARF. O CARF, ele é um local onde são avaliados recursos, geralmente de grandes empresas de grandes valores, de irregularidades fiscais de alto valor, e a suspeita de que alguns advogados dessa empresa estariam recebendo informações privilegiadas a fim de beneficiar os clientes. É interessante notar também que parte do corpo do conselho é nomeado sem necessariamente passar por uma indicação técnica ou de carreira. Então, é investigado também se eventuais nomeações para o CARF tenham sido feitas com o objetivo de beneficiar empresas diretamente envolvidas com esses recursos. Uma outra fase da investigação está observando até se o governo teria feito medidas provisórias, ou seja, documentos que podem ser transformados em leis, especificamente sob medida, para beneficiar essas empresas. Então, uma série de benefícios fiscais de grande ordem monetária que beneficia
beneficiaria essas empresas. E Guido Mantega está sendo ouvido justamente na qualidade de ministro da Fazenda durante esse tempo todo, o órgão que controla o CARF. Ainda não há maiores detalhes sobre o que está sendo perguntado a Guido Mantega, como ele está respondendo, mas obviamente o envolvimento dele à frente da pasta é o que está sendo verificado nesta manhã. Aqui em São Paulo, a movimentação é muito pequena, é muito pouca comparado com outras fases da operação, de outras operações que eu já verifiquei, em especial a Lava Jato, em alguns casos o entra e sai de pessoas, de documentos, era muito intenso ao longo da manhã, e o que a gente verificou aqui foi movimentação quase nenhuma nesse sentido. O próprio ex-ministro da Fazenda chegou numa entrada alternativa à principal, que nós temos aqui na rua Hugo Dantola, ou seja, ele passou despercebido aos olhos da imprensa e está depondo nesse momento. Nós continuamos acompanhando, tentando verificar alguma novidade, e a qualquer sinal nós voltamos aqui na programação da Jovem Pan. Ok, obrigado pelas informações. Thiago Muniz conversando com a gente aqui no Morning Show. Tem números para complementar. Vamos colocar o universo. O CARF, ele está julgando processos que correspondem a 580 bilhões de reais. E essa Operação Zelotes investiga 74 processos suspeitos que somam 19 bilhões de reais devidos ao fisco. É um número e tanto, hein? Eu tenho aqui, agora para fechar esse bloco, uma boa notícia. Olha só, a artista brasileira Tarsila do Amaral vai ganhar uma exposição em um dos maiores e mais conceituados museus dos Estados Unidos, o MoMA, em Nova York. Ela será tema de uma grande retrospectiva que contará e mostrará os passos da carreira de Tarsila. Serão quase 100 trabalhos expostos no Museu de Arte Moderna a partir de fevereiro de 2018. Bacana! Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta com o Morning Show dessa segunda-feira, 9 de maio. Antes de seguirmos aqui na conversa com a Alexandra Lohas, consuleza da França no Brasil, Tonelli quer fazer um esclarecimento. Parece que não entenderam muito bem teu ponto de vista, né, Tonelli? Eu quero colocar assim, ó, você tuiteiro que tá chamando a consuleza de racista e tá falando que eu tô calado, eu quero lhe explicar uma coisa, ô seu babaca. Eu quero te dizer o seguinte, por acaso eu fiz o meu doutorado em biotecnologia pela Universidade de São Paulo, eu quero lhe ensinar uma coisa. Não existe conceito científico de raça, você entendeu? Todos nós somos iguais. Deixa eu te explicar uma coisa, ô babaca. Você sabe que os gregos descobriram um negócio chamado número áureo. Se você divide a altura e o comprimento de qualquer forma de vida, vai dar um número chamado raiz de 5 mais 1 sobre 2, é o número áureo. Quando em 51 o Watson e o Crick fizeram a análise da dupla hélice do DNA, eles provaram que a dupla hélice do DNA, seja num branco, num negro, num alemão, num judeu, num circassiano, num índio, todos crescem na mesma proporção de raiz de 5 mais 1 sobre 2. Ou seja, desde 1951, a ciência já sabe que não existe conceito científico de raça. Nós somos iguais na essência. Então, se você usa a palavra racismo, é porque você é racista. Não existe raça, existe etnia. Então, ô babaca, vai estudar antes de xingar alguém de racista, tá bom? Pode pedir para tomar um café com ele, Tonelli, pra você explicar melhor, com mais tempo essa história. Acho que ele já explicou meio bem. Vamos lá, olha, estamos aqui com a Alexandra Lohas, a consuleza da França em São Paulo, falando sobre vida, falando sobre racismo, falando sobre inclusão racial e outros assuntos também. Eu sei que você tem um livro dedicado a essas personalidades, essas pessoas que você diz que estão escondidas dentro da sociedade e que tiveram papel fundamental em várias áreas, inclusive na ciência. É o livro Gênios da Humanidade, que você escreveu com o historiador Carlos Machado. O que tem nesse livro? O que vai nos surpreender de ler ali de personagens importantes para a nossa história, para a nossa ciência, e que são negros e que a gente nem sabia que eram negros? Alexandra. Para mim é muito importante poder falar das grandes figuras negras, mostrar assim o fato de que o Teodoro Sampaio, o Machado de Assis, o André Rebouças foram homens negros muito importantes na história do Brasil, mas mostrar também inventores, como o inventor da geladeira, do marca-passo, da antena parabólica, mostrando o quanto os negros compartilharam
e trazer uma modernidade para nossa humanidade, porque muitas vezes nos livros didáticos eles não estão representados. Falamos só da escravidão e esse nos inferioriza de maneira sutil e subliminal. E isso é muito importante hoje, resgatar nossa própria autoestima. Quando você vê uma mulher que tem a anorexia, essa enfermidade clinicamente é um resultado de nossa sociedade, da mídia, que faz que o resultado tem desordem de alimentação em nossa sociedade. Não tem casos de anorexia nas aldeias da Amazônia ou na China, onde não chegou a mídia. Pois eu acho que o negro tem uma enfermidade que ainda não tem nome, que é ter uma baixa autoestima, de não saber como se colocar na sociedade, conquistar espaços, empurrar as portas das universidades, das empresas, etc. E isso, para mim, é fundamental. Ter livros como esse livro, Gênios da Humanidade, que vai sair no mês de junho, para justamente resgatar a autoestima dos negros, mas também dos brancos, sobre como eles enxergam os negros, porque precisamos quebrar esses clichês. Por falar nisso, deixa eu aproveitar aqui o gancho, a gente já tinha até conversado antes de começar aqui o programa, e aí no Twitter o Rangel Silva tá lembrando bem. Eu não sei, você conhece a lenda do Saci? Sim. Alexandre? Tá. Bom, quem não conhece, o Saci é uma Saci lenda. Perere. Isso, exatamente. É. E ele é negro, né? Ele tem uma perna só. Tem uma perna ele só, toma é cachimbo, negro. é negro. E justamente por ele ser negro, o Internacional do Rio Grande do Sul, time de isso futebol, isso realmente adotou como seu Mascote, como seu né? mascote. Pois bem, ontem, quando o Inter foi ex-campeão do Campeonato Gaúcho, a TV local colocou um saci branco na celebração, um slogan de um saci branco na celebração disso. Que interessante. E o que é muito interessante, e isso me associa com uma outra questão. Por 2 vezes aqui, eu fui entrevistar estrangeiros que estão presos no Brasil, conversar com eles e tudo mais. E aí, 2 mulheres me colocaram uma questão, elas eram negras, e elas me colocaram uma questão que era o seguinte, que nunca tinham visto tanto preconceito como aqui. E isso estava muito enraizado na palavra mulata, em que você não tem coragem sequer de dizer que uma mulher é negra. Você cria uma expressão que é mulata. E sabe o que quer dizer mulata? Essa palavra é muito preconceituosa, porque basicamente quer dizer mula. E, bom, essa palavra mulata vem da palavra mula, e uma mula é uma mistura do cavalo com o burro. Então, o que quer dizer? Quem é o cavalo, quem é o burro? Então, é a mistura de 2 fenotipos de animais. Então, mulata é preconceituoso usar essa palavra. E, não, acho muito interessante ver o Saci Perere de branco, como o Machado é embranquecido, o Teodoro Sampaio e o André Rebouças também. E é interessante também ver o quanto o Saci Perere, de maneira subliminal, é muito racista. Faz parte do folclore brasileiro, mas é um negro que tem uma perna só porque cortou a outra perna para fugir, era escravo. E então, e sempre está fazendo coisas erradas. Sempre. Então, é interessante enxergar que as crianças vão ter só essa referência negra na educação deles, na escola. Na malandragem da coisa errada, né? Bom, Gênios da Humanidade, então, sai, como a Alexandra falou, em julho, né? Em julho. E tem esse projeto teu com as palestras, né, do TED também, né? Que são o que a gente deve saber sobre essas palestras que você está participando e produzindo? Estou fazendo um evento, organizando um TEDx aqui no Hotel Unique, dia 23 de julho, e onde vou destacar 25 mulheres negras no palco para elas compartilhar uma ideia que precisa ser espalhada. E essas mulheres negras vão ter juízas, médicas, advogadas, assim, mulheres de destaque que tiveram uma história de vida fantástica e, assim, para convidar as pessoas a poder participar e vir nesse lindo evento, dia 23 de julho. Eu acho que faltou, né, da gente, no início da entrevista, até acho, mas não quero perder essa oportunidade. Imagino que as pessoas estão ouvindo você no rádio, né? A gente está falando aqui, com Suleza.
da França e elas não têm ideia da tua origem, da tua história. Eu queria que você contasse um pouco do início da tua vida na França, como foi, de onde você vem, onde você viveu, que tipo de experiência você passou na tua infância e adolescência. Então, eu sou francesa, nasci na França, e é interessante porque todos os dias os brasileiros me perguntam, mas você é francesa mesmo? Como assim? Onde você cresceu? Na França. Não, mas onde você nasceu? Em Paris. Não, mas antes. Antes de quê? Então, Eles querem arrumar um lugar para você certo na cabeça deles. O que mostra ignorância, porque tem muito francês negro. Claro, né? a história da França tem 400 anos de escravidão e 300 anos de colonização. Então, claro que a cara da França é multirracial e multicultural, como o Brasil. Mas, pelo menos no Brasil, quando você tem origem japonesa, afrodescendente, italiana, libanesa, você é brasileiro no primeiro lugar. Mas na França ainda é muito complexo essa coisa de identidade. Mas, bom, eu me considero francesa e de origem da Gâmbia. Meu pai é da Gâmbia e minha mãe é francesa. Então, minha mãe é branca e meu pai é negro. E o que foi interessante é que eu cresci numa família que se chamava disfuncional. Minha mãe teve 5 filhos de 4 pais diferentes. E, assim, cresci só com brancos. Meus irmãos são loiros de olhos azuis ou verde, por a maioria. E foi um desafio, assim, crescer em escolas também, onde era sempre a única negra. Também meu pai foi morador de rua no final da vida dele. Então, tenho um pequeno irmão que caiu no crack. Então, tive coisas bem difíceis na minha família. E hoje, o que enxergo é que quando fui estudar na Sciences Po, que é uma das melhores escolas de ciências políticas na França, tinha essa voz que me falava, não, mas Alexandra, puxa, você não pode fazer parte dessa elite, você não pode entrar nessa escola. E tive que lutar contra essa própria voz. E quando entrei nessa escola, virei a melhor de minha turma e eu me di conta de quanto a sociedade tinha me marcado ao ferro, de maneira sutil, de que eu, como mulher, eu, como negra, não podia entrar numa escola de elite. E por isso, hoje, tento resgatar a autoestima dos afrodescendentes e criar ponte entre os brancos e os negros para enxergar que todos temos talentos e um potencial enormes. Também, na Vai Vai, quando desfilei, eu me di conta de o quanto esses negros estão organizando um evento que sai na hora, é super bem organizado, é o maior evento do mundo em termos de criatividade. E é impecável. Então, esses negros que conseguem criar o maior evento do mundo trabalham muitas vezes em posição, assim, em trabalho servicial, onde realmente a estimulação intelectual poderia ser melhor usada em outras coisas. Tenho a diretora artística, Janaína, que cuida de 4.000 pessoas na Vai Vai, que me falou faz 16 anos que trabalho na mesma empresa de logística e não posso crescer porque sou uma mulher e porque sou negra. E vejo quanto o potencial dessa mulher que consegue organizar tudo bonitinho, impecável e cuidar de 4.000 pessoas, da direção artística de toda uma escola, que é a maior campeona do Brasil, na frente de mocidade, assim, a Vai Vai pegou mais prêmios que todas as outras escolas. E de não enxergar esse potencial me machuca mesmo a alma. Porque eu sei do meu potencial, eu sei dos meus talentos, mas eu enxergo muitos talentos nessas pessoas que mesmo estão enchendo sacolas de plástico nos supermercados, ou estão em segurança. O Brasil não precisa mais desse trabalho servicial, assim, alguém que te coloca a gasolina no carro. Podemos fazer onde isso existe, nos Estados Unidos ou na Europa. Não temos uma babá, mas compartilhamos com 4 famílias. Temos uma empregada doméstica, ela vai trabalhar com 8 famílias. Porque esse estado de coisas e que a gente vive ainda... E ela vai ter dignidade ainda... com um salário mínimo de R$4.000. É a questão da automação das coisas, né? Por um lado, você ainda nesse processo que a gente vive, nesse momento que a gente vive, você fazer isso também, claro, porque a gente não quer que a pessoa que se qualifique tenha uma posição melhor e tenha uma oportunidade melhor. Mas desculpa, Alexandra, eu prefiro... Exato. Eu sou absolutamente contra aqui, inclusive o clube que eu sou sócio, as babás têm que ir de branco,
mas eu prefiro que haja uma babá por família para ter emprego num país de 11 milhões de desempregados do que ter uma família, no contexto atual, dividindo 4 babás. Contratem babás, por favor. Nós estamos com 11 milhões de desempregados. Uma questão que eu quero colocar no ar aqui, e agradecendo ao William Marinelli, o nosso ouvinte, e ele coloca uma questão para a bancada do Morning e para você, Consuleza. Ele pergunta se vocês acham que esse Saci Pererê é apropriadamente branco. Eu não acho, eu acho... Ele tem os lábios grossos, a pele está amorenada, ele se colocaria naquilo que o Darcy Ribeiro chama de pardavasco, para não usar a palavra racista mulato. Eu não reconheço nesse Saci um branco, eu reconheço nele um negro, até que a pele está marrom, os lábios são grossos, eu discordo de que ele seja branco. Eu vejo ele cinza, a verdade. Como Michael Jackson. Não, eu não vejo. E também tem uma coisa, a imagem dele tá bem estereotipada, a imagem do Saci, né? Talvez a gente estivesse também esperando uma imagem daquela que a gente viu no sítio do Pica-Pau, né? Do Monteiro Lobato. Tem muita gente no Twitter perguntando para a Alexandra sobre a posição dela em relação à política de cotas. Eu acho que é uma coisa que é importante a gente tocar nesse assunto aí, né? Acho que as cotas são, de uma certa forma, podem ser vistas como humilhante e como a pior das soluções, no sentido de que seria ideal ter uma sociedade que se reequilibra de maneira orgânica. Infelizmente, faz 128 anos que a escravidão acabou legalmente. Ainda sobrevive de maneira outra, mas de uma certa forma. Mas eu enxergo que não se reequilibrou de maneira orgânica a sociedade. Então, infelizmente, que seja a pior solução, é a única solução. Se enxergamos os Estados Unidos, 60 anos atrás, não podíamos entrar nos mesmos restaurantes, não podíamos sentar nos mesmos assentos no ônibus. E hoje, como em 40 anos de cotas, eles conseguiram entrar em todo o espectro da sociedade. A mulher mais rica dos Estados Unidos é uma negra, a Oprah Winfrey, o presidente Barack Obama é um negro. E ele é um negro que não é o presidente dos negros, é o presidente de todos os americanos. É isso que precisamos enxergar, é que o negro precisa poder entrar, estudar nas universidades e não só ciência social. Ele precisa se tornar engenheiro, político, ele precisa assim, entrar em todo o espectro da sociedade. Isso é muito importante. E não só dentro das universidades. Eu acho que na São Paulo, na St. Andrew, em todas essas escolas da elite, no Lycée Pasteur também, precisam entrar negros com bolsas para poder estudar desde pequenininho, com os brancos, como o sonho do Martin Luther King, que era que os negros e os brancos possam estudar nas mesmas escolas. Alexandra Lohas, consuleza da França em São Paulo, aqui no Brasil, conversando com a gente. Vamos ao nosso tema do WhatsApp, Paulinha. Não é? Vamos Quem lá. nunca 931-17009. Vai lá. E se arrependeu? Pode se abrir com a gente. Quem Não nunca fez uma coisa e que se arrependeu, né? E que teve um preconceito com algo e que se arrependeu. O primeiro passo, como a gente vem falando aqui, é o reconhecimento de que algo existe para você poder eliminar isso da convivência, eliminar da sua vida. E foi a nossa pergunta no WhatsApp. Conta pra gente. Conta a sua história aí. 931171009, tem Kit Morning Show, caneca e camiseta. Aqui no Twitter a gente tá lendo o tweet de vocês, hein? França no Morning é a hashtag. Pode mandar a sua pergunta. Já fizemos várias aqui do Twitter. Boa, Paulinha. Vamos em frente. Ó, eu tenho aqui um toque pra você que acompanha o Morning Show. As férias estão chegando, férias de julho já estão aí em cima e você já sabe o que fazer, né? Não vai ficar em casa, vai ficar no tédio aí, ainda mais quando todo mundo vai viajar. Então a dica é se programar agora. Pode programar sua viagem de férias e garantir disponibilidade e as melhores ofertas. Viagem com a CVC pelo Brasil e pelo mundo, com preços que cabem no bolso, em até 12 vezes, sem juros, no cartão CVC. São passagens aéreas, diárias de hotéis e resorts, pacotes completos e tudo para tornar a sua viagem inesquecível. Então já tá sabendo, né? Pensou em férias? Pensou na CVC. Viaje com a CVC, porque a CVC tá sempre com você. Agora 10h58, horário de Brasília.
Ó, pode interagir com a gente, o WhatsApp tá aí, 9317009 pra você contar pra gente. Em algum momento que deu uma escorregada no preconceito. A gente trouxe Tem aqui o muitos caso momentos, né, da Patrícia, né, que falou no programa com o pai, a questão do preconceito ali e tal. Não, acho normal, mas não é normal. Quer dizer, dentro da como é religião que é, né? que ela acredita. Tem muita gente defendendo, viu, Edgar? É engraçado, quer dizer, não é engraçado, na verdade. Mas é polêmico, porque tem gente que defende, Não, né? é que é polêmico. Mesmo é uma nessa questão nossa mesmo conversa que a gente tá tendo aqui com a Alexandra, no YouTube, tem outra linha e outros tipos de comentário, as pessoas né? têm que entender o seguinte, né? Eles estão dizendo, é preconceito tentar calar ela e tudo mais. Aquela camiseta que eu tava aqui semana que vem, eu acho que é maravilhosa, traduz isso, gente. Semana passada. Semana Semana que vem é semana maravilhoso. passada. Ela já Gente, vê o eu tô- futuro. A Ellen é uma mulher de pro- futuro. Semana que vem vai ser adeus Dilma, tá a camisa. A liberdade de expressão não é direito para ser estúpido, gente. Não é a mesma coisa que licença para ser estúpido, né? É diferente. Ó, pode interagir, tá? A gente tá aguardando, daqui a pouco eu começo a colocar algumas sonoras Não aqui. são todos os crentes que, por exemplo, a Igreja Bola de Neve admite gay de Tranquilo. monte. Tem um monte. Então não. É que é muito... Tem várias leituras. Diga, Paulinha. Não sei, é que é uma deixa coisa, eu esse negócio de religião, fundamentalismo, tudo isso que o Tonholi falou, é complicado, mas aqui a gente tá falando de qualquer situação, gente, algo que vocês tenham se arrependido. Nessa questão do preconceito, é normal, todo mundo já escorregou, quem nunca? Eu já falei aqui no ar, mentira branca, que é uma expressão preconceituosa. Eu já falei aqui no ar. Sim. E o pessoal me mandou aqui. Dia de branco, né? Tem essa Gente, coisa, né? tem muita coisa. E eu nunca que quero ser, e agora tô aqui com o Alexandre e tô aprendendo muitas coisas, outras coisas. E eu acho que é isso que faz parte, entendeu? Não é um contra o outro, né? Então vocês também podem mandar as situações de vocês aí no nosso WhatsApp 9317009. Eu preciso fazer um break aqui. A gente já retoma essa conversa com a Alexandra Lohá aqui no Morning Show, agora 11 horas 4 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. 11 horas 10 minutos, horário de Brasília. Gente, aqui com a Alexandra Lohá. C'est ça, mes amis, Alexandra. Armando, Ah, não Armando, começa, Polar, vai. Bonjour à Hélène, tous. Tonholi. Tonholi. Vai aprender a falar francês. Traz até uma suavidade pro Tonholi, né? Tonholi. Tonholi. Claudio. Ô, Alexandra, eu queria conversar com você sobre essa visão clássica, mística do francês com relação ao exotique de Brasil, né? Essa coisa do o Brasil exótico, o selvagem, né? Exposto nas pinturas. O Brasil com o francês olhando para o Brasil com essa curiosidade exótica, né? Desde a colonização, né? Em vários países onde a França colonizou, tudo, tem essa imagem. Como é que você vê isso hoje em dia? Você que faz essa ponte e tá lá e tá aqui, como é que você vê a nossa imagem pro francês? É muito interessante enxergar que o preconceito foi criado com os zoológicos humanos. Mas esse fato, ninguém sabe dos zoológicos humanos. Que era? No século XVI, quando esse explorador voltava na Europa, eles traziam plantas exóticas, insectos, e começaram a abrir gabinetes de curiosidade. Funcionou tão bem que decidiram trazer autóctonos dos países estrangeiros e colocaram esses homens em jaulas, pegaram neles para gritar bem, para comer carne crua, e houve 1,5 bilhão de visitantes nessas exposições coloniais e nesses zoológicos humanos entre 1800 e 1958. E é lá que foi criado essa coisa do mito do selvagem, do canibal. E o Rousseau, né? O bom selvagem, né? E é tão chocante enxergar que o canibal até hoje não hemos encontrado ele, mas ele sobrevive no inconsciente coletivo, porque nossos avós, bisavós, bisbisavós foram convidados a se tornar racistas de uma maneira muito lúdica. Eles iam piqueniquear no parque de aclimatação, embaixo da Torre Eiffel, e ver o selvagem. Então, tive também índios do Brasil que foram trazidos e colocados lá. E então ainda temos muitos preconceitos ao redor da samba,
ao redor do futebol, ao redor de coisas nas quais colocamos vocês. Mas isso está mudando e estou muito feliz de ver essa mudança no sentido de que o Brasil hoje é o 10º país mais rico do mundo, tem o 9º PIB mais alto do mundo. Então, tem muitos brasileiros vindo para a França e isso é fantástico, porque esse quebra os clichês pouco a pouco. E eu vejo que o Brasil é o futuro do mundo. A produção intelectual aqui é fantástica. Tem nos saraus, nos bar de filosofias, uma elevação do debate, uma criatividade intelectual muito mais forte no Brasil que na Europa, porque nós estamos muito assim, no passado das luzes, e cada coisa que você traz na pauta tem que ter uma referência de um filósofo, blá, blá, blá. No Brasil, a mente é muito mais aberta, porque aqui vocês não tiveram universidade até 1930, então sua formatação não é tão acadêmica, fechada como nós. Agora, e é o que eu gosto do brasileiro, é muito mais aberta. Na semana passada, eu estava na bancada do Roda Viva com o professor de Relações Internacionais da Sorbonne, o Pascal Bonifaz, e uma pergunta que foi feita a ele, eu fiquei curiosa, queria entender de você. A gente está falando muito sobre terrorismo nos dias de hoje, né? E a gente sabe que boa parte dos jovens que entram, né, ingressam com essa ilusão do terrorismo, são jovens que muitas vezes vivem numa periferia, são franceses já, falando da França, já são franceses, né? Tem pais migrantes. Mas não são considerados francês para a maioria. O quanto o jeito francês, porque, para quem não entende um pouquinho, assim, pelo menos do meu ponto de vista, quando você é um imigrante na França, você não perde um pouco o direito à sua cultura. Para entrar, você tem que se tornar francês. O quanto isso é responsável por alimentar essa raiva e, enfim, alimentar esse extremismo? Para mim, é muito importante enxergar o quanto também o catolicismo, numa época, os europeus fomos os maiores imigrantes do mundo. E quando chegamos nas outras terras, nas Américas, na Austrália, na África, etc., o que fizemos? Criamos genocídio, imponemos nossa cultura, nossa religião católica e matando, assim, criando genocídios, apagando outras culturas, outras civilizações. E não fomos bonzinhos mesmo. Então, hoje, o que está acontecendo com ISIS é um pouco a mesma coisa. Mas temos que enxergar que ontem eram nós os terroristas. E é interessante enxergar o quanto também nós deixamos padres católicos que têm casos de pedofilia ainda ser fora das prisões. Então, precisamos equilibrar nossa sociedade, elevar o debate, vai machucar, vai doer, vamos errar, mas precisamos colocar em pauta elementos que incomodam para reequilibrar nossa sociedade, porque não dá mais para continuar desse jeito. Eu queria saber a tua opinião a partir de uma frase. Quando o Claude Lévi-Strauss veio dar aula na Universidade de São Paulo, em 1934, ele viu a elite paulistana, vulgo a plutocracia, e falou assim: pensam que são europeus, mas não sabem como são típicos. Você acha ainda que tem uma elite paulistana louca para ser europeia? Pois se você olha os círculos de poder, os círculos de decisões do Brasil, é muito monocromo, branco, eurocêntrico. E, infelizmente, vejo um pouco de libanês dentro dessa mistura europeia, mas, infelizmente, vejo que na elite brasileira o que me incomoda é ver que não tem negros, não tem diversidade, nem muitos asiáticos. Eu vejo que precisamos mesmo deixar para que o debate possa se elevar, diversidade, para deixar entrar mais mulheres também dentro desses ambientes, porque as mulheres somos 52% do planeta. Estou segura que se colocamos uma mãe judia, uma mãe muçulmana, uma mãe católica que perderam um de seus filhos nos atentados, nas bagunças desses conflitos mundiais, para brainstormear sobre soluções para salvar nosso mundo, eu estou segura que essas mulheres, essas mães, vão chegar com outras soluções que de ir bombar
as pessoas que estão na frente de nós, matando milhares de civis. Olha aqui, eu me lembrei do filme, aquele Entre os Muros da Escola, né? Que foi um clássico do cinema. Quer dizer, foi um filme cult, considerado até do cinema francês, que fazia essa alusão, mostrava muito a vida, o cotidiano de jovens de diferentes culturas na escola da França e o esforço dos professores, né? E aí você falou nessa questão do ISIS, né? Como esses jovens são e que eles não têm interesse na escola, são meio colocados à parte da sociedade, e o que isso gera a gente já tá vendo aí todos os dias no noticiário, né? Eu me lembrei, só para fazer um link, Alexandra, então nós estamos um correspondente nosso em Londres, o Ulisses Neto, dos jogadores, muitas vezes de futebol, os argelinos, né? Os maiores ídolos do futebol francês, Benzema, o Zidane também. E o Zidane, que era francês quando ganhou em 98 contra vocês, mas quando ele deu uma tapa na cabeça do italiano... Aí era argelino. Era argelino. Vamos para... Era um puto árabe mesmo. Quando era... Não, mas é interessante como é preconceituoso isso. Sim. Que escutamos. Uhum. O Ulisses tem informações sobre um outro grande jogador, esse de origem francesa mesmo, o Platini. Ele é o maior ídolo do futebol francês e renunciou ao cargo da presidência da UEFA, porque ele não conseguiu reverter ali a decisão, né, que acabou banindo esse craque do futebol francês por 6 anos. Bom dia, Ulisses. Oi, Edgar, bom dia pra você, pra todo mundo que acompanha o Morning Show. Hoje tá um calorão aqui em Londres, viu? Londres não é tão bonita quanto Paris, mas quando tem sol a gente aproveita também, né? Então, os londrinos estão todos aqui empolvorosos com esse calor que tá fazendo aqui nos últimos dias. E é mais ou menos isso que você falou, Edgar. Aparentemente a carreira do Michel Platini como cartola, né, está bem perto do fim, porque o ídolo francês, ele decidiu renunciar ao cargo de presidente da UEFA, depois de ter um recurso negado para reverter o afastamento dele do futebol, né? Porque o Platini, ele foi banido por 6 anos do esporte por causa de um pagamento suspeito que ele recebeu da FIFA, uma transação no valor de 2 milhões de francos suíços entre o Platini e a entidade, com a anuência do Joseph Blatter. Então ela foi considerada irregular pelo Comitê de Ética da FIFA. O Platini, vocês lembram, ele era cotado para substituir o Blatter na presidência da Federação Internacional, mas esse escândalo revelado no ano passado praticamente encerrou a carreira dele como o cartola da bola. Então, até aproveitando esse gancho, eu gostaria de fazer essa pergunta para a consuleza francesa, para a Alexandra, para tocar nesse ponto, né, da corrupção, que fere tanto a autoestima do brasileiro. E é evidente que o nível de corrupção, de escândalos no Brasil ainda é muito elevado, perto do que se vê na Europa, mas o que se ela concorda com essa corrupção, que a corrupção também existe, né? E é um problema grave também em países desenvolvidos, como a própria França, aqui no Reino Unido, Alemanha, por aí vai, e se baseado na experiência dela nos 2 continentes, o que difere os europeus e os sul-americanos na hora de lidar com esse problema da corrupção. Acho que a corrupção existe no mundo inteiro e é interessante enxergar o quanto os brasileiros estão muito corajosos de enxergar essa construção, porque com os Panama Papers se enxerga que assim, tem muitos outros países envolvidos com a corrupção e essa é uma coisa global. O que enxergo também é que no Brasil falamos muito de uma democracia e a verdade, se olharmos o fato de que tem 85 famílias que detêm mais de 50% da economia brasileira, é mesmo como uma democracia disfarçada e atrás tem ainda um tipo de oligarquia. A ditadura acabou, mas chamaram o sistema de democrático e ainda não é mesmo, porque a posição da mulher, a posição do negro é muito, muito afastada dos ambientes de decisões. E enxergou que é mesmo muito importante que o Platini tenha sido assim, tomado essa decisão. Acho que ajudou bastante para ele se afastar, mas precisamos fazer uma detox mundial dessa corrupção. O Brasil está passando por uma detox, mas o que é interessante também é enxergar que o Brasil foi construído com uma dinâmica de roubo e uma dinâmica de corrupção. Já no início, quando os portugueses vinham aqui, que deixaram os portugueses aqui? Se não é só a língua e poucas coisas na cultura
cultura mesmo, porque eles tinham mesmo suas famílias aqui, mas tinham suas famílias no Portugal, e aqui era como um pouco assim, a família que não era reconhecida, os bastardos. Então, esse sobrevive na cultura brasileira com essa inferioridade, essa coisa do vira-lata, essa coisa cultural que acho muito interessante também, enxergar o quanto o brasileiro tem um potencial e talentos enormes e ainda olha a Europa como superior. Se sente inferiorizado, né? Sim. Ulisses, obrigado pela tua participação. Um abraço, boa semana pra você, hein? Valeu, Edgar. Um abraço, bom programa pra todos. Olha aí, Ulisses conversando com a gente. Paulinha, com você, Paulinha. Tava quieta, né? Vai. Fiquei quieta hoje. Tô aqui conversando com o pessoal no Twitter, #FrançaNoMorning, hein, gente? Queria saber da Consuleza o que ela gostaria de dizer diretamente. Eu sei que tem várias meninas brasileiras, negras, incríveis, inclusive, que falam com a gente todo dia aqui no Twitter. O que é que ela gostaria de dizer para essas meninas, para elas se empoderarem de todo esse potencial que elas têm e que de repente não enxergam, porque ela falou aqui, né, que os negros muitas vezes não enxergam o seu potencial, não conseguem se colocar ali nas cabeças onde eles deveriam estar. O que é que você diria para essas meninas? Eu vou dar uma dica que mudou minha vida. 15 anos atrás, eu não podia entrar numa loja da Louis Vuitton, por exemplo. Era meu maior medo. Eu achava que ia a viver o que a Julia Roberts vive numa linda mulher. E tive uma amiga que me levou numa festa da Elite. E eu queria desaparecer, sumir e assim, estava muito mal. Ela era muçulmana, que é quase pior que ser negra na França, e ela tinha uma luz, um carisma, passava na frente da fila, falava com o organizador da festa, com todos os convidados, e assim, com uma luz radiante e tudo. E ela vinha de uma família bem disfuncional como a minha. E eu falei com ela, mas como você faz para se sentir tão à vontade nesses lugares? Ela me falou, eu me coloco como se eu fosse dona do lugar. E a verdade, quando você é dona do lugar, você não olha as pessoas com arrogância. Quando você é mesmo a proprietária do lugar, você olha as pessoas com simpatia, você é acolhedora, você federa essa festa. Então você está olhando as pessoas como se elas estão tomando de seu tempo precioso para vir te visitar. Então você tem a sonrisa. E esse mudou minha vida, porque em cada espaço onde eu entro com essa atitude, como dona do lugar, eu fico mesmo com uma luz diferente. E é a mesma bobagem que de achar que você não é legítimo para entrar nesses espaços. Então, eu dou essa dica para elas, saber que quando elas entram em qualquer espaço, porque elas seriam menos legítimas que um filho de rico, por exemplo. Não, somos todos legítimos a conquistar os espaços onde queremos estar. Então, precisamos mesmo ter a coragem de nos colocar com esse posicionamento, esse pensamento que somos donos do lugar. E esse mudou minha realidade e interajo com as pessoas de outra forma, porque me sinto no meu lugar. Por isso que ela tá assim, ó, ela é a dona do estúdio aqui, tá falando com a gente. Ela eu vou ter que cometer aqui, ó. Eu vou mandar para Maria Fernanda Cândido a sugestão dela para a Casa do Saber. A Casa do Saber faz uns debates maravilhosos. Adoro a Casa do Saber. Você muito tem que bom. estar lá na Casa do Saber. Claro, com o maior prazer. Ela era pra ficar, ela já era pra ter saído da entrevista e ficou porque disse que gostou muito aqui do estúdio. E é muito bom pra gente saber que você se sentiu em casa aqui com a gente, viu, Alexandra? Vamos ouvir aqui, temos umas sonoras do nosso WhatsApp pra ouvir sobre a questão dos preconceitos. A gente perguntou, né, baseado na história lá da Patrícia. Aliás, Bravanel. aqui no Twitter a Luana Piovani entrou na briga. E agora a gente tem ou Team Luana ou Team Patrícia. Como assim? Nesse caso, eu sou Team Luana. E a Luana dá aqueles vrá, né? Ela tá dando aqui no Twitter. Vamos ouvir aqui. Bom dia, Morning Show. Aqui é o Felipe do Espírito Santo, na Serra, Espírito Santo. E eu tinha mania muito feia de falar negra do sovaco fedorento. Até que um dia eu falei isso pra um rapaz que a esposa dele é negra. Eu fiquei morrendo de vergonha, nunca mais falei isso na vida. Aprendeu. Bom dia, Morning Show. Sou João Henrique de Osasco. Bom, um preconceito que às vezes eu falho muito e pego, e já me pegaram falando, é no trânsito, principalmente com mulheres, né?
às vezes eu tô com alguém no carro e acaba sendo uma mulher motorista e eu falo, lá, tinha que ser mulher. É nisso que eu peco muito e eu sei que estou errado, mas eu gostaria de reverter isso aí. Alô, Morning Show, Wagner Gonçalves da Zona Norte. Eu já pequei com preconceito quando eu fui contra as cotas, sem entender direito a história do nosso país, o último país a liberar aí os escravos, e a gente tem essa dívida com eles e por isso as cotas é muito importante e eu fui contra. Hoje sou totalmente a favor e as escorregadas acontecem e a gente aprende com isso. Um abraço para vocês, parabéns. E aí, pessoal do Morning? Uma vez eu estava ajudando um colega no atendimento de uma pessoa e ele não queria entender o que estava sendo dito e eu falei para ele, pô, para de ser João sem braço. E o cara que ele estava atendendo não tinha um braço. Na Jara de São Paulo. Bom dia, Morning Show. Bom dia a todo mundo aí. Aqui é o Rodrigo, do Ipiranga. E uma coisa que eu me arrependo é que semana passada eu elogiei bastante a Patrícia no Twitter. Eu mandei mensagem com pergunta pra ela, falei que gostava dela. E hoje eu tô um pouco arrependido, assim, porque apesar de eu gostava dela, só que aí, desde ontem eu sei que ela acha que eu sou anormal e isso é bem estranho. Então eu me arrependo de ter falado coisas boas pra ela. Tá aí, as pessoas participando. Daqui a pouco a gente tem o sorteio do kit do Morning Show entre os participantes, a nossa caneca e a nossa camiseta. Teve um caso que a Alexandra contou aqui, essa história de entrar numa loja da Louis Vuitton. Isso aconteceu, né, com a Oprah Winfrey, que é só apresentadora e uma das mulheres mais poderosas dos Estados Unidos. Ela entrou numa loja da Louis Vuitton, ela se sentiu discriminada, ela perguntou o preço de uma bolsa, sentiu que foi negligenciada aí. E aí eu acho que tem essa história do que ela falou de se colocar no lugar. A Oprah, com o poder que ela tem, o que aconteceu? Foi o presidente, sei lá o quê, negócio da Louis Vuitton, teve que ir lá e explicar e pedir desculpas e explicar o que aconteceu naquela situação, porque ela sentiu preconceito na pele. Um ouvinte lembrou aqui essa história, o Mauro Sérgio, e realmente é um exemplo. Quando você tem os protagonistas negros, eles conseguem reivindicar o que é necessário para todos os outros, né? Acho que era com a Hermes, mas não estou segura disso. Mas o que é interessante hoje é que eu faço eventos dentro de minha casa para Louis Vuitton hoje. e eles, assim, recebo muito bem eles e são meus parceiros. Então, é interessante hoje como se revertiu essa realidade. Paulinha, vamos viajar então? Vamos. Você vai deixar a gente com vontade com esses preços ótimos aí que você sempre traz, né? É pro feriado, hein? Você ainda não tem programação pro feriado de Corpus Christi? Então escute essa oferta da To Go Travel. Pacote para Porto Seguro, com passagem aérea, 7 noites de hospedagem, com café da manhã, mais translados a partir de R$ 1.149 ou 10 vezes de R$ 115. Suave, hein? Isso mesmo, hein? Uma semana em Porto Seguro a partir de 10 vezes de R$ 115. Corra, os lugares são limitados e as vendas exclusivas pelo telefone 0 prestadora 11 3124 0210 3124 0210 é a To Go Travel. Boa. Olha, pessoal, vamos finalizando o programa de hoje. Muito bacana com a consuleza francesa. Vamos pro almoço aquele depois, né? Agora nós vamos no almoço no consulado da França. A Alexandra... Convidando, né, Edgar? Claro. Eu fui na da Ellen. Né? Vamos no Eric Jacquin, no Tartar. Olha, muito bom, hein? Para festejar, tá? Boa. Alexandra Lohas com a gente aqui no Morning Show, conversando sobre vida, conversando sobre seu ativismo político e outras coisas também no programa. Ela que lança no mês de julho, me corrija se eu estiver errado, o livro Gênios da Humanidade, destacando personalidades negras na engenharia, na ciência, na medicina, em parceria com o historiador da USP, o Carlos Machado. E também as palestras do TEDx, né, que ela está organizando com personalidades também, mulheres negras. Sim. Né, Alexandre? Muito obrigado pela tua presença aqui no programa, viu? E realmente quero agradecer vocês como jornalistas que têm a coragem de levar o debate sobre esse assunto que é tão difícil e também dizer que eu espero não ter machucado ninguém hoje, essa manhã. Eu não tento ser uma superwoman, mas eu tento dar a melhor versão de mim mesma. E hoje é muito importante para mim verbalizar tudo isso para mesmo criar ponte entre negros e brancos. É meu desejo
maior é que possamos viver numa sociedade mais igual e mais respeitosa dos outros que são diferentes de nós. Parabéns, obrigado, viu, pela tua presença aqui. Vamos pro ganhador? Eu tenho aqui, olha, o Wagner de São Paulo, ele diz que foi contra as cotas, tal, em nenhum momento, depois entendeu melhor e hoje ele é a favor. Então leva o nosso kit Morning Show com a caneca e a camiseta aqui do Morning Show. TTs, Paulinha? Twitter? Não, gente, é TTs Brasil. A gente tem que remar muito Morning Squad. Amanhã eu quero ver, hein? Falado. Ficamos por aqui. Acabou o programa. Tchau, Paulinha. Tchau, tchau. Falou, Ellen. Tchau. Beijo, hein? Falou, Tonioli. É quarta. Cláudio, Julio, Tonioli, José Armando. Valeu, até amanhã. Um abraço. Tchau, Alexandra. Au revoir. Au revoir. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.